Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar Kim Butler, professora do Departamento de Estudos Africanos da Rutgers University. Sua principal área de especialização é a história da diáspora africana, com foco no Brasil e na região do Caribe. Ela atuou como curadora da Smithsonian Institution e foi entre 2011 e 2015 presidente da Association for the Study of the Worldwide African Diaspora. Foi também bolsista na comissão Fulbright em 2 ocasiões. Ela está aqui na UFMG como convidada do 33º Simpósio Nacional de História, organizado pela Associação Nacional de História, ANPU, onde realizou a conferência de abertura As Tarefas de ISIS, Mulheres Negras e a Imaginação da Diáspora Africana. Em meio à sua produção bibliográfica, destacamos aqui os livros Freedoms Given, Freedoms Won, Afro-Brazilians in Post-Abolition, São Paulo and Salvador, publicado pela Rutgers University Press em 1998 e premiado pela American Historical Association e pela Association of Black Women Historians, e Diásporas Imaginárias, Atlântico Negro e Histórias Afro-Brasileiras, editado pela Perspectiva em 2020. Escrito em coautoria com o historiador brasileiro Petrônio José Domingues, professor da Universidade Federal de Sergipe, este segundo livro será o tema principal de nossa conversa. Professora Kim, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Professora, você vem dedicando boa parte dos seus trabalhos recentes à discussão conceitual do termo diáspora. No livro Diásporas Imaginárias, você se vale, inclusive, da metáfora do rizoma para representar a complexidade das identidades diaspóricas. Você poderia nos contar como e por que você sentiu a necessidade de reformular o conceito de diáspora e quais são, na sua concepção, os principais elementos que tornam uma comunidade uma diáspora? Ok, obrigada pela pergunta. Diáspora realmente é um conceito antigo, sim? Se a gente vai pensar numa comunidade dispersa, transnacional, existindo desde a antiguidade. Só que agora, no nosso momento digital, a gente está em um momento onde a formação de comunidades diaspóricas é muito mais comum, muito mais fácil. Então, por exemplo, uma pessoa saindo do seu lugar, emigrando para outro lugar, pode ficar em contato com sua cultura de raiz através do WhatsApp, no celular, ficar ao dia, até na televisão, tá? Então, a ideia de que nossos países têm comunidades que imigram e vão assimilando, não é bem assim agora. Então, a gente tem que lidar com essa realidade. Agora, quando eu comecei a estudar diáspora, era muito envolvido em um padrão baseado na experiência histórica judaica. Mas isso realmente, nós historiadores trabalhamos muito com narrativa. E quando você vê o diáspora clássica, o modelo clássico de diáspora, digamos, a gente pensaria de o raiz, um lugar, várias populações migrando e se estabelecendo em outras partes. E assim eles fazem relação entre eles e com a comunidade matriz, certo? Essa seria a ideia clássica. Nenhum diáspora é assim. Nem a experiência judia, nem a africana e tudo isso. Aí, nos anos 90, muitas outras comunidades estavam jogando com essa ideia. Na historiografia da diáspora africana, pessoas começaram a trabalhar esse conceito a partir dos anos 60.
E aí houve um pouco de tensão, né? De que, mas você não pode ser diaspórica se você não tiver características parecidas com esse paradigma judia. Mas agora começou a abrir muito a ideia de o que é diáspora. Não pensar tanto em identidades fixas, que não são. Identidade sempre contextual, né? É uma coisa que muda muito. Então, se a gente pensa em uma formação mais dinâmica de comunidade, aí é onde sai essa ideia de rhizomes, que, por exemplo, esse escritor caribenho, Edward Glisson, ele trabalha também de rhizomes. O rhizome, na ideia botânica, seria raiz que cresce em várias direções na mesma vez. E assim é mais bem parecendo como se forma diásporas. Porque até com a diáspora africana a gente pensa muito na escravidão. Mas isso somente foi uma parte dessa experiência. Agora tem pessoas que estão migrando agora. Se vamos falar do caso do Brasil, você tem imigrantes da África, de outros países, que são negros, né, que vêm residir aqui, e todos eles são parte da diáspora africana em diferentes momentos. Então, realmente, quando você vai pensar em uma ideia bastante complexa, mas você precisa de lidar com essa complexidade, porque assim é a realidade dessas pessoas. E só para fechar, para dizer um exemplo, né, bom, para não estender muito, né? Mas você pode imaginar, né? Quando você fala agora de uma comunidade diaspórica, você pode falar de uma pessoa que chegou há 2 anos da Guiné ou há 300 anos da Senegal. Só que Senegal não existia. Então tem complexidade nos dois lados. Por isso pode dedicar tantos anos de uma carreira falando da diáspora. Muito interessante, professora. Bom, próxima pergunta. A obra Diásporas Imaginadas também discute em profundidades sobre as identidades afro-brasileiras. Na sua visão, como o olhar para as diásporas africanas pode contribuir para uma nova leitura da experiência negra no Brasil, especialmente no pós-abolição? Ou, para dizer mais ou menos o mesmo por outro caminho, de que forma a análise do Brasil no âmbito do chamado Atlântico Negro pode contribuir para a compreensão das nossas experiências históricas? É interessante isso, porque olha, muitas vezes se trata de história da negritude em um país dentro do contexto nacional, mas as condições que trazeram os africanos para as Américas eram interrelacionadas. Sim, não foi a experiência de um país só, nem um império só. Tudo tem relação. Então, nossas histórias também são interrelacionadas. E é mais quando já vem a época do século XIX, e esses países das Américas, o Caribe, contemplam a independência. Como vai ser essa independência? Como vai converter a população negra que veio em condição de escravo, veio em condição de propriedade, mas agora a proposta é virar cidadão. E essas são sociedades criadas na base de escravidão. Então, eles não contemplavam um lugar de cidadania de negro. Então, é uma coisa que tem que disputar. E uma coisa que a gente sabe de poder é que não abre mão facilmente. Então, a coisa de abolição não foi todas as pessoas que beneficiaram de escravidão não vão dizer, ok, tudo bem, venha, vamos participar tudo igual. Então, quando se pensa na época de abolição e de emancipação, você tem uma condição em que os ex-escravizados estão procurando como fazer suas vidas.
E eles estão muito atentos às experiências de outras comunidades negras no mundo atlântico. Então, por exemplo, a Revolução de Haiti é um momento decisivo, né? Um momento de as pessoas ver que uma população escravizada podia ganhar a liberdade. E a independência também. E vencer a Napoleão. A gente às vezes esquece isso. Certo? E então, quando você vê, eu que trabalho no Brasil, né? Quando você vê na experiência brasileira, vê que as pessoas estavam procurando quais são as alianças, as afiliações, as conexões que eles poderiam fazer para fazer mais fácil a sua passagem aqui no Brasil. E a gente tem a experiência de pessoas, por exemplo, em Salvador, que tinham um tratado de comércio entre a costa da África, que eles começam a utilizar essas rutas para seus fins deles. Então, você vê comerciantes, e isso desde antes do final da escravidão. Você pode ver estes comerciantes que saem de Salvador, que são africanos, vão para a costa da África, compram mercadorias, voltam para o Brasil, passam para o Rio de Janeiro, vendem os seus produtos, são pequenos comerciantes, começaram sua vida. Então, isso tem uma relação com a África. Mas também, eu que pesquiso São Paulo, eu pesquiso lá nas décadas depois da abolição. Tem pequenos grupos, tem clubes recreativos, tem clubes de esporte, né? Futebol e de recreio, mas também sociedades beneficentes. E eles também estão muito atentos ao que está acontecendo em outras comunidades do mundo. Eles até passam notícias de lá. E uma das maiores entidades, uma das primeiras entidades diaspóricas, que é a organização de Marcus Garvey, um jamaicano, ele fez uma organização de populações negras em 6 continentes, inclusive no Brasil. Houve um pequeno grupo de pessoas do Caribe que vieram para o centro do Brasil com a ideia de trabalhar na ferrovia Madeira-Mármore. E acabavam ficando aqui. Mas, ou seja, muitas pessoas estão procurando conexões para saber como vai a experiência em outros lugares, quais são essas estratégias que estão dando certo, esse tipo de solidariedade, esse tipo de troca de informação, troca de ideias. Até no carnaval você vê isso, as pessoas ficavam atentas a acontecimentos na África. Por exemplo, tem um grupo que saiu no carnaval de 1890 e tanto lá em Salvador. Eles estavam comentando a guerra na África do Sul entre os ingleses e os holandeses nas terras do Zulu. Eles estão comentando isso. Então, você vai ver que é uma visão muito cosmopolita, mas não com a ideia de sair do Brasil, do país que for, mas utilizar essa informação, essa troca de informação para saber como se manifestar melhor dentro do próprio país, certo? Então, existe um grande arquivo de jornais de entidades negras. Tem muita fonte para pesquisar isso e dá para ver a sua perspectiva, suas perspectivas de como se atuar na sociedade pós-abolição. Muito bom, professora. Bom, para fecharmos, queria recuperar um outro trecho da sua atuação, que foi o cerne da conferência de abertura que você realizou aqui no encontro da AMPU. Justamente o estudo das mulheres da e na diáspora, certo? Você poderia nos falar sobre as potencialidades e os desafios de explorar essas trajetórias que muitas vezes não estão tão visíveis nos arquivos? Sim, essa é uma preocupação que surge comigo, porque quando eu comecei a estudar pós-abolição, existia muito pouco fonte sobre a mulher negra.
Porque quando uma pessoa está em condição de escravidão, este é propriedade e fica registrado muitos dados da sua vida dele, porque é propriedade de outro. Então as pessoas vão registrando este nascimento, a localização das pessoas. Uma vez que eles passam a ser libertos, desaparecem. Então, na minha época foi muito difícil achar e também é porque o Brasil deixou de registrar a raça por muitos anos no recenseamento nacional. Então, você tem que adivinhar, mas você não tem certeza, né, se você realmente está tratando de uma pessoa de ascendência africana. Assim que eu tive que procurar formas distintas. Por exemplo, eu achei no arquivo do Polícia Civil que quando uma pessoa ficou presa, às vezes eles registrou a cor e a profissão. Isso deu uma pista. Então, isso realmente, o que eu comentei na conferência, é que essa própria escassez exige formas criativas de pensar onde achar os rastros, porque a história sempre deixa vestígios. Isso. Então, nossas ferramentas que a gente aprende tradicional, com essas ferramentas nos serviu para fazer visível essas mulheres. Então, a gente precisa de novas ferramentas. Então, as pessoas que estão querendo resgatar essas histórias e outras histórias de pessoas que não são visíveis facilmente, têm que ser criativos. A gente tem que abrir nosso pensar de o que é um arquivo. Ali na conferência, eu falei um objeto que agora está guardado na Smithsonian em Washington, que é o Museu Nacional que trata da história e cultura afro-americana. Tem uma sacola que foi feita por uma mulher quando sua filha foi vendida. Ela sabia que nunca ia ver ela mais. Então, guardava essa sacola na família. E a bisneta dela, ela ainda tinha um saco, mas ela costurou com palavras a história da sacola. E isso guardou na família. E contou que foi a única coisa que podia dar para a filha quando foi vendida, que ela deixou uma trança do cabelo, umas nozes, e disse que meu amor. Foi a única coisa, e nunca viu ela mais. E quando fizeram esse museu, fizeram assim um levante, viram muitas famílias, dizendo, se você tem coisas em casa que são da família, que contam coisas da família. Então, isso foi um levantamento de outro tipo de arquivo. Aí aparece no museu, deu um espaço especial, muitas pessoas foram visitar, entre eles uma historiadora, que vê isso e diz, tem outras maneiras de procurar essas histórias de mulheres que a história nos diz que não tem possibilidade de pesquisar. E ela começa a trabalhar outras formas de utilizar história material, história oral, outro tipo de rastros para poder contar essas histórias que a gente acha que são desaparecidas. Então, eu falei da mulher nesse sentido, de outras técnicas de acessar histórias difíceis, mas também eu queria enfatizar que mulheres negras fizeram parte desse processo de imaginar o que é uma diáspora africana, quais são as possibilidades, quais são as exigências políticas, quais são tudo isso. Fizeram parte da formação de entidades transnacionais,
fizeram parte da imaginação filosófica e epistemológica de essa comunidade. Então, entre eles, quando a gente pensa nas grandes figuras da diáspora africana, a gente normalmente pensa em homens, mas também faz parte de mulheres, e mulheres que estavam pensando não somente na situação dos descendentes de africanos, mas a gente sempre teve muito relacionamento com outros povos. Então, elas falam disso, falam por exemplo, o debate de como se pode considerar questões de classe, sem considerar gênero e sem considerar raça, certo? Etnia, tudo isso faz parte. Então, essa coisa de interseccionalidade vem de pessoas que viveram essa interseccionalidade. Então para ter essa história completa, você tem que contemplar a mulher não somente como este protagonista de história, mas também parte da produção epistemológica da diáspora, certo? Então, eu queria lembrar elas. E outra coisa, só para fechar, que eu falei na conferência, que aqui no Brasil a gente lembra que é a população maior da diáspora africana e também da diáspora do Japão também, né? Mas enquanto a isso, Brasil, que agora tem um grande crescimento em história da realidade do brasileiro negro, esse é realmente um momento propício para o Brasil realmente estourar como centro de estudos sobre a diáspora africana. Então, claro que a gente sabe a dinâmica do poder, de poder discursivo dentro do mundo acadêmico, não? Que nos Estados Unidos teve muita produção, mas, olha, são tempos que sempre estão mudando, né? Então, agora, nesse momento, quando tem um grande crescimento de estudos da pós-abolição, da diáspora, de estudos da negritude brasileira, é exatamente o momento para ver histórias de pessoas grandes como a Lélia Gonzalez, como Beatriz Nascimento, como Jamila Ribeiro e também eu estou cansada, estou esquecendo minha amiga estou vendo a Luísa Bairros, a ministra, né? Eu lembro ela como uma amiga, mas essas são pessoas que atuavam no cenário internacional, né? Então, são super importantes e todo mundo precisa saber dessas histórias. Então, estou ansiosa e animada para o que vai ver do Brasil. Eu vou estar, sim, atenta. Excelente. Bom, professora, mais uma vez, em nome de toda a equipe da revista Várias História, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi excelente conversa. E convidamos a todas e todos a explorarem o nosso canal e a conhecerem novas entrevistas já realizadas por Várias História. Obrigado. Muito obrigada.